Olá, eu sou a Ana Batesini Oi, eu sou a Viviana Fuser, somos fonos, terapeutas alimentares, professoras e sócias fundadoras da Ânima Alimentar. e agora podcasters. Esse aqui é um espaço para compartilhar informações, conhecimento, baseado em evidência científica sobre os desafios da alimentação no universo da infância. De uma forma leve, descontraída e que se encaixa na loucura da tua rotina, seja de terapeuta ou de família. Esse é o Ânima Alimentare, podcast que vem da alma. E fala da alimentação para além do comer. Sejam bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos ao episódio 2. Terapia de alimentação, achei que isso era coisa de Nutri. Conta um pouquinho por que que a gente Sim. pensou nesse nome, que da onde que surgiu essa ideia de botar esse nome de achei que isso era coisa de nutri. Bom, quem está nos ouvindo e já trabalha com alimentação vai se identificar, eu acho, com alguma das coisas que a gente vai contar por aqui, porque quando a gente fala de alimentação, existe aquela ideia de que quem trabalha com alimentação é nutri, né? E é muito comum que a gente, quando vai contar o que que a gente faz, com o que a gente trabalha, quem a gente atende, uma das respostas que a gente escuta: "Ué, mas eu achei que tu era fono, agora tu é nutri?" E isso é uma das coisas que a gente quer conversar, quer mostrar, quer trocar uma ideia, que na verdade, já aconteceu inclusive comigo. Eu estive no Brasil esse ano e fui dar um workshop e na divulgação do workshop eles colocaram nutricionista, né, porque eu ia falar sobre introdução alimentar, enfim, foi um erro ali da produção, mas a pessoa que montou, ela tinha certeza que eu era nutricionista, porque eu ia falar de introdução alimentar. Então, é algo que eu acho que quem trabalha com alimentação já se deparou, e quem não trabalha, talvez, se começar a trabalhar, vai ouvir, a gente falar, alguém comentar, enfim, né, porque realmente os temas eles se permeiam, né, não tem como a gente isolar, "Ah, a alimentação é da fono, é da nutri, é da TO, é da psico", né. Na verdade, a alimentação é do ser humano e é do desenvolvimento, então quem trabalha com isso pode transitar nessas áreas, né. Multifatorial para ser uma alimentação efetiva, ou seja, pega várias áreas do ser humano e é uma das tarefas mais difíceis que o ser humano vai fazer. E a gente até pensou em falar nisso não também para focar em, nutri ou fono ou qual é o papel de cada, mas sim da convergência entre, né. Então, existe aquela linha separando, a partir daqui é uma coisa muito mais de fono, a partir daqui é uma coisa muito mais de nutri, mas tem esse caminho no meio entre essas 2 linhas que é das 2, quando a gente fala de pessoas que fazem formações em alimentação, né. Então pode ser que a fono, a TO, a nutri, a gente vá falar das mesmas coisas nessa linha nesse espaço do meio entre as delimitações de profissões, quando são profissionais que fizeram formações em alimentação. Então a gente vai ter a nutri que vai comentar, precisa mastigar de forma adequada, a TO vai falar, precisa sentir e mastigar de forma adequada, mas o exercício talvez do fortalecimento dessa musculatura é da fono, mas elas vão poder comentar sobre, porque faz parte do comer, mastigar de forma adequada. Assim como se a gente está num momento com uma criança em que já existe uma relação estabelecida, a gente quer pensar em expansão de cardápio, a gente vai pensar macronutrientes, tá tendo um equilíbrio entre proteína, carboidrato e gordura, nesse prato, e verduras e saladas? Claro que a gente não vai ter como calcular como fono, a gente não vai calcular isso e especificar isso, a gente vai encaminhar para nutri, mas a gente pode pensar: tem uma proteína, tem um carboidrato? E minimamente no nosso conhecimento de proteínas e carboidratos, para poder ter um equilíbrio, já que a gente já está nesse estágio, né, porque terapia de alimentação, esse estágio é um pouquinho mais para frente, para ter estabelecido o resto. Mas a gente vai poder falar isso também, tá existindo esse equilíbrio e perceber, né, muito mais do que falar é perceber para poder encaminhar pra nutri fazer daí os cálculos do quanto essa criança tá tendo de leite, quanto ela tá tendo de proteína, quanto ela tá tendo de carboidrato e os micronutrientes que eu não sei nem especificar eles, mas que eles que a nutri vai ver.
E a gente também vai considerar, por exemplo, quando a gente, como terapeutas de alimentação, a gente está falando de um campo maior, né. Então, se lá na avaliação a gente vai pedir diário alimentar, a gente vai pedir, rotina de alimentação, a gente vai ter ali informações básicas e que vão fazer a gente pensar. E aí eu acho muito importante a gente, pensar e refletir sobre, a questão da caracterização, porque, eh a gente, como terapeutas de alimentação, vem num processo de tentar trazer a ideia de não ter julgamento em cima do alimento, né. Então, alimento é alimento, ele é neutro, deveria ser visto como neutro. A gente sabe que vão ter os alimentos que vão ter mais benefícios energéticos e vão ter alimentos que vão ser melhor para nossa saúde, mas dependendo do nível que a gente chega, com de dificuldade, vão ter crianças que vão consumir apenas alimentos que não são considerados, entre aspas, "adequados". E aí o que a gente vem nesse processo de formação, de falar sobre, né, de tentar repensar e ressignificar, é olhar para esses alimentos como alimentos, né. E aí, acontece muitas vezes que a gente está, fazendo lá o diário, fazendo o inventário, de um paciente, a gente tenta categorizar. A gente vai categorizar com essa informação básica que a Ana estava falando. Então a gente vai ter, por exemplo, ele come isso de carboidrato, ele come isso de proteína, ele come isso de frutas e verduras. Até porque geralmente os pais chegam e dizem: "Não come nada disso", ou "Só come aquilo", né. Uhum. Porque já vem uma ideia de: "Ah, mas só come carboidrato, só come proteína". Às vezes as mães chegam e dizem, né: só come doce, só come ultraprocessado. Essa é a classificação que a gente recebe. E a gente está nesse processo de tentar entender, ok, que tipo de doce, que tipo de ultraprocessado, porque uma coisa é dizer eu só como balinha de goma ou balinha de gelatina, outra coisa é dizer eu como balinha de goma, eu como chocolate, eu como pastilha, como tudo que é tipo de doce que tiver, né? Então, Hum. dentro dessas subcategorias e subclassificações, é importante para a gente, como terapeuta de alimentação, entender o que que acontece, aonde que transita, tudo isso, né? É. Tem um reels que a gente fez com umas gominhas de jelly beans, né, que é jujubas, como se fossem as jujubas no Brasil, que eu falo que a gente escreveu de não fazer esse julgamento no alimento. E um amigo meu aqui da Austrália falou, o Rafa, o Rafael, ele diz: Mas amiga, será que não seria importante falar para não apresentar esse tipo de comida para a criança nem ter essa vontade, porque no reels a gente falou não fazer o julgamento, porque na dificuldade alimentar tem crianças que vão estar com um inventário, entre aspas, com comidas que os pessoas que estão pensando só pelo lado nutricional e saudável vão dizer que é inadequada, que é porcaria, que é o dia do lixo, seria a comida do dia do lixo, que também é uma fala que o pessoal daí adulto usa para sua dieta, que não é tão adequada. Quem trabalha com, né, nutri comportamental fala nisso. Não é adequado usar nem para esse dia do lixo, porque não é lixo, é comida, é só outra informação nutricional que está sendo colocada ali. E aí ele perguntou isso: "Por que que vocês não falam, por que que não é nem apresentado então?". E daí eu falei para ele: "Sim, o ideal é num processo de alimentação, na introdução alimentar, apresentar os alimentos in natura, apresentar os alimentos, feitos de forma mais natural possível, cozidos, mas daí também não industrializados". Óbvio que para a saúde, se a gente for pensar em forma geral, a gente vai considerar que não é melhor para a saúde o quanto mais natural e menos industrializado, menos processado, menos ultraprocessado. Porém, no momento que existe uma dificuldade alimentar, que a gente vai ter o próximo episódio até falando mais em dificuldades alimentares, a gente não pode olhar, a família vai acabar usando o que tiver de estratégia. E se a criança gostou de um miojo, ela gostou do miojo, é o que ela vai conseguir comer, a família vai usar como estratégia e tá tudo bem. E aí entra o nosso papel de terapeuta de entender que naquele momento, com aquela informação, naquele contexto, foi isso que a família conseguiu e que a criança comeu, porque não tem coisa mais frustrante, é uma das dores maiores, eu acho, dos pais, é a criança não comer. Então, quando a criança não tá comendo, é usar de estratégias. Tá aí, Rafael, a tua resposta.
que eu não dei inteira desse jeito naquele dia, mas agora eu vou fazer tu ouvir o podcast para ter a resposta completa. É justamente isso, não a criança não é que não é para apresentar, óbvio que os pais não apresentam comidas inadequadas, porque eles querem que a criança coma doce, querem que a criança coma uma "porcaria", entre aspas, é porque foi a estratégia que deu, foi que a criança aceitou, e num momento de não ter outra estratégia, essa estratégia é o que vale, né. E a gente tem que pensar também que a alimentação ela é muito mais do que o alimento em si, né, ela é uma questão de relação, ela é uma questão social, então, quanto mais equilíbrio a gente tiver, quanto mais variedade a gente tiver, melhor. Se a criança conseguir transitar entre alimentos que são ultraprocessados e alimentos in natura, e ela manter uma alimentação equilibrada, ótimo, mas a gente tem que entender que vão ter situações que vão ter uma oferta de alimentos com características nutricionais não tão boas, como umas nas festas ou final de semana, enfim, Uhum, e tá tudo bem, isso faz parte da vida, né, isso faz parte de saber lidar com a alimentação. E eu acho que aquilo que a Ana comentou no início dos 2, dessa linha que, desse espaço em comum, de áreas em comum, de aprendizado em comum, de conteúdo em comum, e não só da Nutri, né, da Nutri, da TO, da Psico, de quem está trabalhando e estudando alimentação, vai muito, né, na ideia da conexão, do quanto esse momento de alimentação, seja ele a tenha ele a característica que tiver, né, quanto esse momento de alimentação pode ser um momento de muitas trocas, de muitas potencialidades, de muito aprendizado. E se a gente conseguir pensar em olhar para esse momento como um momento de troca mesmo, de estar de bem, estar de boas, não é o alimento, a gente não está ali caracterizando aquele alimento pensando: "Ah, mas só come miojo, só come ultraprocessado". E eu vou trazer um exemplo de um paciente que pediu o inventário, e a mãe me mandou o inventário, um inventário relativamente grande, muitas proteínas, e ela separou proteínas, é uma pessoa da área da saúde, ela separou proteínas, carboidratos, enfim, separou todos os alimentos, fui analisar. Quando eu fui fazer a sessão com ele, era o horário do lanche, coincidentemente, ele disse: "Eu tô com fome", falei: "Claro, pega alguma coisa pra você comer". Ele foi para o armário, na despensa, e pegou um pacote de bolachinha. Eu pensei: "Ué, mas esse pacote não tá no inventário". Tá bom, daí ele pediu pra tomar uma outra bebida adocicada lá. Mas isso também não tá no inventário. Aí eu pensei: "Ué, mas o que que eu tô perdendo, né?". Tá, e aí eu fui conversando: "O que que mais tu gosta de fazer de lanche?". "Ah, eu gosto de comer Doritos, eu gosto de comer isso, eu gosto de comer aquilo". Foi dando nomes para as coisas que ele gostava de comer, e nenhuma das coisas que ele falou estavam no inventário. Segui a sessão, fui falar com a mãe, perguntei: "Tá, ele comeu hoje especificamente?". "Não, é o que ele come todo dia". "Tá, mas por que que não tá no inventário?". "Ah, porque isso não é comida, né, isso não é alimento, isso não conta". E aí vem essa ideia, né, e o quanto sim, isso é alimento, isso conta, isso nos dá muitas informações, e a gente vai partir do no o ponto de partida do nosso trabalho muitas vezes é esse alimento que não é considerado alimento, né. é. E também a ideia de trabalhar em conjunto, uma coisa que a gente queria falar com esse com esse episódio não é coisa de nu achei que era coisa de nutri, é porque, pra falar dessa integralidade do comer como, uma coisa complexa que tem várias áreas envolvidas. E a outra é também que, acaba com que a gente procure o outro profissional muito mais que talvez em outras áreas. Então essa complementação é muito importante. Então, eu tinha em Porto Alegre uma nutri que eu trabalhava, a gente dividia a sala no NASCE, a Flavinha, e tinha daí mais uma pessoa dividindo também, a Gabi começou, mas depois ela saiu, e a gente dividia. Então todos que eu tinha minimamente a dificuldade de precisamos, pensar na parte nutricional, e isso em dificuldades alimentares vai ser mais quando está existindo perda de peso, ou não ganho de peso, ou a criança tá com um inventário muito pequeno e não tem como dar conta de tudo que precisa para energia mesmo, então a gente precisa de um leite hipercalórico, de uma fórmula diferente, de uma suplementação, com certeza a Nutri a Nutri vai também mandar pra gente, vai encaminhar,
em outro momento, assim como quando a gente precisa de coisas mais sensoriais ou de uma avaliação de atividade de vida diária, a gente vai encaminhar e elas vão encaminhar para fono. E pensar então A TO, nessas né, para a ter TO, a né, Ana? TO vai encaminhar para fono. E aí fazer essas conexões de como é complexo o alimentar. E essa base que a gente falou desse caminho, desse espaço em comum no meio, são coisas relacionadas ao geral da alimentação, como a relação construída entre as pessoas ali, o ambiente, o alimento, a divisão de responsabilidade para quem é da área, que lembra, né, dessa dividir a responsabilidade na hora da alimentação. Tem coisas e orientações para os pais que vão ser dadas por todos esses profissionais, e não especificamente um. Se, por exemplo, tem um caso de uma seletividade, está apresentando características de seletividade, e é uma criança típica que não tem perda de peso, tem um pouquinho, um ou dois de cada grupo alimentar, não excluiu completamente todos, ou excluiu um, essa criança poderia ser atendida por qualquer uma dessas áreas, desde que a pessoa tenha uma formações na alimentação. Então ela pode s o profissional atendendo essa criança vai ser qualquer um de nós, desde que esteja fazendo, né, formações e sabendo alimentação. Nos Estados Unidos, a gente vê muito mais, essa não importa a tua base de faculdade, desde que você tenha essas formações, você é terapeuta alimentar. E não perguntam tanto qual é a tua especificidade, de formação, mas sim que tu tenha as formações e que tu faz terapia de alimentação. Porque se surgir ali uma necessidade específica de um treino mastigatório que é o principal, vai ser encaminhado para quem é, ou a pessoa vai ter, consciência do seu limite terapêutico de tipo, essa área eu sou TO e essa área de mastigação específica eu não tenho tanta experiência, então eu vou passar para fono. Ou eu sou nutri, né, ou eu sou psicóloga, assim como a gente também sabe das nossas limitações com o sensorial, com o nutricional, com o psicológico, a gente tem como, perceber coisas psicológicas, mas não trabalhar como a psicóloga vai trabalhar. A gente pode saber abordar na nossa sessão as questões de comportamento, saber acolher a criança e a mãe, mas a gente não vai estar fazendo terapia psicológica nesse momento, a gente vai estar sendo terapêuticas no nosso lidar, mas não fazendo terapia de psicologia, né, nisso. Então a gente também encaminha. Acho que o principal era também trazer esse olhar de quem é a alimentação, de todas essas áreas. E se a gente fosse diminuir só para fono, existe uma não sei se tu quer complementar alguma coisa do que eu falei aqui, porque eu já vou engatar outra coisa que me veio na cabeça. Não, pode ir, continua. Até dentro da fono existe ainda uma conversa sobre de quem é essa parte de alimentação, se está na disfagia, se está na motricidade orofacial, porque existem setores na fonoaudiologia. Para quem é da fono específico agora vai saber mais isso. A gente tem departamentos específicos na sociedade, a gente tem delimitações de especialidades. A fonoaudiologia para alimentação, pensando numa recusa ou no grande guarda-chuva DAP, não existe especialização, formação exata, que nem existe uma especialização de disfagia e de motricidade orofacial, MO que a gente fala, né. Então, dentro da fono existe ainda essa conversa de que lado é, quem que vai que especialidade dentro da fono está mais habilitada para. E a isso perguntam pra gente também, né. E no congresso do ano passado, 2023, teve a primeira sala que era de deglutição e alimentação infantil. E foi feito uma terceira, uma tipo, não era nem no setor de disfagia, nem do MO, foi juntado disfagia, MO e saúde coletiva, para falar sobre, porque daí nessa sala teve como abordar a alimentação na rede de saúde, lá na ponta. Como abordar a alimentação no hospital com disfagias, casos graves, e como abordar a alimentação numa questão de recusa, consultórios ou recusa em qualquer um desses cenários, mas, foi como é a alimentação no processo de MO, né. E isso tudo foi falado nessa sala em conjunto com essas 3 áreas específicas de fono. Então, esse episódio é para isso, eu acho, É uma juntar. área que está é uma área que está em construção, né, e na verdade o que a gente sabe é que nenhuma anula a outra, todas se complementam. E a Isso. gente tem que conseguir entender até onde a gente pode ir, porque mesmo dentro da fonoaudiologia a gente vai ter
limites de conhecimento, né. Se a gente Uhum. se aperfeiçoa, estuda mais numa área específica, se a gente vou dar um exemplo meu, eu, por exemplo, sou uma pessoa que trabalho muito mais com crianças a partir de 6 meses. Então, se eu recebo um encaminhamento de um bebê de recém-nascido, eu não atendo isso hoje, eu vou encaminhar ou eu vou buscar alguma supervisão ou eu vou fazer um delineamento, né. Eu continuo trabalhando com alimentação. Mas vão ter casos específicos com quais a gente vai trabalhar mais ou a gente vai conduzir de maneiras diferentes. Isso vai muito de acordo também com os nossos processos de formações prévias, né. A gente vai construindo isso de acordo com o que a gente vai estudando, vai construindo isso de acordo com o que a gente está fazendo. E uma coisa que eu acho que é legal, a gente vem usando, né, Ana, o termo terapeutas de alimentação. Porque nós somos terapeutas de base, nós somos fonoaudiólogas, terapeutas de alimentação, porque a gente vem construindo essa trajetória dentro da alimentação. E quando a gente se vocês que estão ouvindo a gente, enfim, eu tenho trabalhado muito mais com alimentação, eu quero só atender alimentação, mas como é que eu vou fazer isso? As pessoas precisam saber o que é um terapeuta de alimentação, né. Uhum. Então acho que começar um processo de conscientização do que é isso, começar explicando por que que se fala de alimentação, por que que se olha entendendo dos marcos de desenvolvimento infantil, entendendo quais são as fases que são importantes a gente olhar, quais são as relações com a alimentação. Então, tem Uhum. várias coisas que são importantes a gente pensar. E acho que vale quando a gente está na prática, seja em consultório ou seja em ambiente hospitalar, se a gente estiver no serviço público ou no serviço privado, conversar com outros profissionais, se apresentar, propor momentos de exposição do que é ser terapeuta de alimentação ou do que é essa área de olhar para essa área, né? Então a gente aí tem algumas experiências, dentro do nosso grupo de estudo, né, Ana, de Uhum. relatos de pessoas que estão na área pública e estão desenvolvendo projetos, para trabalhar na ponta mesmo com orientação sobre alimentação. Então ou que estão dentro de, escolas e querem trabalhar com esse processo de alimentação. Entender o nicho que tu está trabalhando e entender: ok, como é que eu posso divulgar isso?". Se você está no consultório, você tem um paciente e esse paciente ele é visto por outros profissionais. Ele é Hum. visto por odonto, por pediatra, às vezes por neuro, enfim, diversos profissionais. Contata esses profissionais, te apresenta: "Oi, eu sou a fono do paciente tal, trabalho questões de alimentação com ele e gostaria de conversar sobre o caso, será que a gente pode discutir?". Porque só assim a gente vai construindo essa rede. A gente não pode ficar dizendo: eu sou terapeuta de alimentação, mas ninguém sabe o que eu faço". Ou eu sou terapeuta de alimentação e é tudo muito novo ainda. A gente fala: "É novo", mas a gente tem que se movimentar para Uhum. que esse novo se solidifique, se concretize e que possa expandir cada vez mais, né. É. Acho importante também, a olhar, fazer essas conversas até para entender da onde o outro está partindo, né, porque se a gente está no particular, a gente consegue ter as parcerias específicas que a gente já sabe que gostam ou são dessa área, tipo a Flavinha, ela fazia, aulas sobre dificuldade alimentar, ela estava no grupo da gastro junto comigo da Santa Casa, que ela era orientanda da mesma professora Targa, e a Diniz dava muitas aulas lá, cada 2 meses tinha aula de dificuldade alimentar da Diniz, de tarde, para todo esse grupo médico. Então, a Flavinha era alguém que eu sabia que ela entendia, porque se a gente encaminha para pessoas que não têm a ideia da dificuldade alimentar, elas vão, trabalhar só com a visão delas, sem esse caminho sem esse meio que converge. E aí talvez ela vá focar em coisas que naquele momento não é tão importante. E no público eu tive a experiência em Campo Bom, né, que eu trabalhei no CEMAD, e lá não era específico para alimentação, a gente tinha mais trabalhava com questões, escolares, então mais dificuldade de aprendizagem, fala, linguagem. Mas tinham crianças com dificuldade alimentar dentro desse cenário, que eu comecei daí a abordar junto nas sessões, enquanto fazia as questões de linguagem, fazer de alimentação. E no início eu não conseguia esse contato, porque a nutri que estava da rede, não era nem só de Campo
de Campo Bom, ela não tinha conhecimentos de dificuldade, então se eu encaminhasse para ela, eu conversei, ela ia querer ajustar cardápio adequadamente adequando para o nutricional, só que essa criança não aceitava, o inventário dela não permitia isso. Então quando trocou ou quando eu conheci uma outra, eu não lembro como foi, eu consegui o contato de uma nutri que fazia cursos e olhava muito para a relação e para as dificuldades alimentares. E aí com ela eu consegui fazer essa troca. E aí eu e ela falamos a mesma língua para a mãe e conseguimos, modificar algumas coisas e ela olhando pra nutricional também, mas conseguindo fazer essa ponte com ela. E às vezes não vai ser possível, ou às vezes essa pessoa só não tá olhando para esse lado e para essa área, porque não teve nenhum caso com alguém que fale sobre isso, né. Então também ter essas conversas faz além da gente achar as pessoas certas para a rede, às vezes instigar essa vontade de: "Ué, mas então existe esse lado, eu podia estar trabalhando com isso também dessa forma, então eu vou montar pra", né, olhar para esse lado. Acho que E esse eu tipo de acho que trabalho vale dizer que isso não é só na Nutri, né, Ana, isso são em é, todas as áreas, né, tinha inclusive até. dentro da fono, né, porque não é porque nós somos fonos que qualquer fono vai trabalhar com esse olhar mais integrado e vai trabalhar. Vai depender muito também da trajetória de cada um, então já aconteceu, por exemplo, de receber paciente que estava, com doenças genéticas, enfim, que tinham questões de disfagia importante e que, veio porque era para trabalhar as questões de deglutição, mas vinha de um trabalho muito voltado, para exercício. E aí, quando entra alguém que vem e olha: "Ah, vamos olhar o cardápio, quando que a família almoça? Quando que passa a dieta?". "Não, não, mas espera aí, isso não", a família dizer: "Não, não, mas isso aqui não é, tu é para fazer ele engolir". E aí a gente dizer: "Ok, isso vai fazer parte do processo". Então, isso é dentro da nossa área também, isso é dentro e aí essa pessoa que atendia, assim, diz: "É verdade, a formação que eu tinha era essa, e agora existem outras coisas". É, existem, a gente vai indo e vai construindo, né. Então, a ideia da gente falar aqui desse bate-papo sobre na verdade, é o que é a terapia de alimentação, né, o que é esse caminho, assim. É um caminho que a gente está desbravando e quem está estudando é uma área que é muito fascinante e é uma área desafiadora. Dentro do grupo de estudo, o que a gente escuta geralmente é: "Nossa, é desafio, né, a gente tem que ter um jogo de cintura, a gente tem que ter muito conhecimento", mas é muita informação que aos pouquinhos a gente vai juntando as peças, a gente vai recebendo casos, e aí algumas coisas começam a aparecer com muita frequência, a gente vai principalmente aprendendo a lidar, né, com essas dificuldades. E uma das coisas que a gente fala, no curso de intervenções para os desafios alimentares, inclusive vai ter turma, né, e se vocês que estão ouvindo, em outro momento, sempre acompanha lá no @animalimentare, porque quando tem turmas novas a gente divulga lá. Uma das partes que a gente foca muito na intervenção é sobre essas orientações, como essas orientações que a gente passa podem ser efetivas na prática, né. Uhum. Então, é algo que a gente vai somando com os pacientes, a gente vai vendo um caso, depois vai vendo outro, vai ver que algumas coisas se assemelham. Ok, como que eu transformo isso em algo efetivo? Então a gente vai Uhum. conversando bastante sobre isso, esse processo principalmente voltado para a orientação parental, porque aí quando entra nessa diversidade de coisas que a gente vem falando, de diferentes áreas, diferentes profissionais, é importante que a equipe esteja alinhada, que a gente consiga organizar isso junto com a equipe para passar a orientação para os pais, né. Não é sempre que é assim, às vezes é só tu e tu mesmo. É. E tá tudo bem, a gente vai fazer o que for possível sendo tu e tu mesmo, e às vezes tu e tu mesmo é o comecinho de uma história que você vai juntando a tua equipe, você vai conhecendo outras pessoas e vai cada vez conseguindo te direcionar mais para essa área específica de atendimento, né. E nós somos brasileiros. Brasileiros são muito criativos, a gente consegue criar um mundo de coisas que quando a gente vem para fora e fala que faz uma estimulação
cotonete em água gelada ou suco de limão gelado, as pessoas ficam: "Hã, cotonete?", porque eles têm todos uns aparatos que a gente no Brasil até tem, mas é super caro ou não dá e a gente é muito criativo. Então, a terapia de alimentação é para todos os profissionais que se dedicam a trabalhar como e também, lembrei agora de comentar, que a gente comentou em curso já, mas eu não sei se a gente comentou aberto no Instagram ou assim, acho que sim até. Mas não é ter uma cozinha gigante ou funcional. Ouça de novo, não é necessário ter para ser terapeuta de alimentação, ainda mais se você se diz terapeuta responsivo, né, terapia de alimentação Terapeuta de responsiva. alimentação específica. Porque o principal não vai ser os milhões de coisas que a gente tem. Isso ajuda, facilita e ajuda a ter curiosidade, cria uma conexão na brincadeira. É material, é, mas a Fontanese e a e a Isa no Fono Também Fala tem outro episódio, que eu sempre vou comentar os episódios delas. Tem um episódio no podcast que fala: "O melhor recurso terapêutico é você". Se você tiver cotonete e limão, você vai ter uma terapia, não precisa ter 1000 outras coisas junto. Se você tem um copo e uma bolinha, vocês conseguem montar um monte de atividades para fazer terapia brincando, e não precisa ter o brinquedo mais caro. Então, isso também é uma fala para quem trabalha no público e está desassistido nessa situação de ambiente, de setting, né. E também porque quando eu estava no Brasil, comecei a atender em Canoas por alguns meses antes de vir embora, e teve uma mãe que tinha passado por uma fono que tem um consultório bem cheio, bem cheio de informações, de recursos terapêuticos, né. E ela perguntou para mim: "Você tem uma cozinha?" E eu tinha começado na Sonheria, que é da Vanessa, quem conhece ela no Insta, e lá não tem uma cozinha. E aí ela falou: "Ah, mas então você não atende alimentação?" E eu: "Sim, eu atendo alimentação". E ela ficou, ela não acreditou que eu poderia fazer. E não é aquela história bonita de ela não acreditou, e aí ela começou, e aí ela se encantou e foi maravilhoso, ela não fez terapia. E depois de uns 3 meses que ela tentou achar alguém, e não achou ninguém do jeito que ela queria, ela voltou e disse: "Ah, a gente poderia tentar mesmo com", eu falei: "Ah, agora eu tô sem horário". Agora eu não tenho horário mais para encaixar, mas, não é necessário, a gente quanto mais recurso a gente tem, é legal, mas ainda é o teu raciocínio clínico que vai fazer. Não é porque você tem o liquidificadorzinho que você vai usar em todos. Ele é um coringa e vai ajudar em várias, vai ajudar em alguns, mas não é para todos, e não é E tu sem tem pensar, sempre tem um raciocínio clínico em cima, né. Não é o utensílio que tu vai usar, mas é o porquê que tu tá fazendo. É. Então, entre ter é lindo, é maravilhoso, é muito gostoso ter recursos novos, deixa a terapia dinâmica, deixa, claro que deixa, mas não adianta ter o recurso e não saber o que usar. Não adianta ter o recurso e achar que é só transformar as coisas, pega qualquer alimento, coloca no liquidificador e transforma, mudei o formato dele. Ah, é só fazer, pegar esse alimento e transformar naquele. Se você não entende o propósito de você estar fazendo isso, qual é seu objetivo terapêutico? E a gente fala bastante disso, né, sobre como, definir esse objetivo. A gente já está aqui entrando nessas especificações de ser terapeuta, né, mas isso que a Ana falou é muito importante. Você não precisa ter um aparato de coisas para ser terapeuta. Você pode começar tendo o mais importante é ter informação. Tenham informação, busquem ter confiança nos atendimentos. E como é que é essa confiança? É, muitas vezes procurar uma supervisão, trocar com uma colega que já atende, que tem mais experiência. Busquem ideias, busquem relacionar isso com a prática de vocês. E Uhum. não é uma confiança do sentido, eu sei o que fazer, eu não preciso de ajuda, mas eu posso atender porque eu tenho com quem contar. Então, esse vai ser um processo que também vai trazendo mais experiência, vai trazendo mais pacientes, e vocês vão vendo que quando começa a atender, um vai chamando o outro, porque aí a mãe de um fala para o outro, aí você entrou num grupo, aí você apresentou para um pai, você apresentou para uma escola, você apresentou para uma equipe, e aí aos pouquinhos você vai indo e vai se tornando um terapeuta de alimentação, independente da profissão que você tem como base.
Você vai olhar, porque ela vai te direcionar, ela vai te guiar, mas sendo terapeuta de alimentação, você vai conseguir identificar para onde essa criança precisa ir, né. E Esse uma coisa que a Ana fala, eu ia dizer para te comentar, Ana, que tu sempre fala, que não é nosso papel fazer a criança comer. Não é o papel do terapeuta, né, fazer isso, o não papel é é facilitar nem isso. dos pais, não é papel de fazer, é dar oportunidade, de experienciar, criar um ambiente propício e deixar a criança fazer. Assim como para a criança caminhar, não tem como os pais pegarem e mexer a perna da criança e fazer a criança caminhar. Tem como deixar a criança levantar e cair várias vezes até ela aprender a caminhar. E para E alimentação é a facilitar mesma o coisa. ambiente. Facilitar o ambiente, cuidar para não não ficar do lado, não deixar se bater nas quinas das coisas, mas não é fazer por, e nem fazer acontecer, é tipo dar apoio e dar oportunidade de desenvolver, né. É, eu acho que daria para falar todo um outro episódio sobre essa parte do consultório ou dos recursos, mas achei que fez sentido também comentar. Num resumo, né, é isso, não é coisa de nutri e não é porque é de todos que trabalham nisso, e não é específico ter ou não algo para fazer funcionar, é você, seu raciocínio clínico e os apoios que você tem como terapeuta, né. Que também não é só a parte técnica, é toda esse olhar para e saber fazer as danças das responsividades com os pais, com a criança, com os outros profissionais, o ir e voltar para dançar junto. É isso, e se vocês lembrarem de algum episódio do consultório de vocês, da prática de vocês, da realidade de vocês, e vocês quiserem compartilhar com a gente, entrem em contato, pode ser lá pelo Instagram, @animaalimentar, e se quiserem mandar e-mail pra gente, animalimentare@gmail.com, a gente vai adorar ouvir vocês, e a gente vai seguir aqui nessa troca, conversando e compartilhando. Os próximos episódios estão muito legais e vem convidados muito especiais aqui para compartilhar com vocês também. Desafios, casos e causas desse mundo da alimentação. Isso aí.